Eu vou começar esse vídeo falando dos 3 maiores desafios para nós pais de crianças com autismo. Primeiro, a rigidez cognitiva. Segundo, as comorbidades. Terceiro, o capacitismo. Para mim, esses são os 3 maiores desafios para nós pais de autistas. Meu nome é Robson Fidelis Monsef, que eu adotei do meu filho. Meu filho tem autismo, eu tenho TDAH e minha esposa Ana está investigando o autismo. Há quase 2 anos eu crio conteúdo sobre autismo e TDAH no TikTok e no Instagram. Agora vou começar a fazer também no YouTube. Estou com mais de 50 mil seguidores no TikTok, mais de 3 mil no Instagram e com muito engajamento. O meu maior propósito é a conscientização do autismo e a divulgação da evolução do tratamento do Miguel. O Miguel teve os primeiros sinais do autismo no 5º mês, com o distúrbio do sono. Ele acordava gritando muito, com um terror noturno e quase não dormia à noite. Depois, a partir do 6º mês, ele teve a seletividade alimentar, ou seja, tudo que a gente tentou de introdução alimentar a gente não conseguiu, porque ele tinha a seletividade, né, que é o que a gente fala de TPS, o transtorno do processo sensorial. E a partir dessas 2 comorbidades, a gente começou a notar os sinais que vieram mostrando pra gente cada vez mais o autismo do Miguel, que era pegar a nossa mão e apontar para as coisas, pedir as coisas através da nossa mão, não olhar nos olhos, enfileirar os objetos, os brinquedos, não brincar de forma funcional, enfim. A cada mês isso ia aumentando, os sinais. A pediatra dele, muito renomada aqui na cidade, a gente confiava muito e nunca levantou essa hipótese do autismo. Quando a gente falou da seletividade, praticamente 10, 11 meses para ela que a gente já não estava conseguindo fazer a introdução alimentar, ela falou que praticamente que ele estava manipulando a mãe, que ele era meio que um manipuladorzinho, que era para tentar fazer ele ficar sem o TT, né, o peito. E a gente acabou falando, olha, vamos fazer a experiência então, vamos tirar o peito para ver se ele vai realmente notar o alimento, né? E foi assim, terrível, porque foi um dia muito triste, que ele chorava muito e ele pedia muito peito, ele não aceitava nada, ele deu febre. Então a gente falou, não, vamos voltar com o peito e investigar isso numa gastropediatra. A partir daí a gente foi para a gastropediatra notou, né, que ele tinha autismo, só que ela não falou pra gente, e aí ela indicou uma terapeuta ocupacional para a gente fazer a parte de integração sensorial, que é essa parte do TPS, transtorno do processo sensorial, que é um dos sinais presentes no autismo. Então, a gente levou numa terapeuta ocupacional a partir da indicação da gastro, e na terapeuta ocupacional ela também notou que o Miguel tinha autismo, mas também a mesma coisa. Ela não falou claramente pra gente sobre o autismo, mas a gente já foi de coração aberto, falou para elas que a gente tinha a consciência, que nosso filho, a condição dele não o definia. Então pra gente foi tranquilo nessa questão. Os médicos eles têm muito medo, muito receio, na verdade, de falar para os pais por conta dessa resistência, da não aceitação. Eu acho muito ruim essa coisa do luto, do filho idealizado. Eu particularmente respeito as pessoas que pensam dessa forma, mas a gente não pensa assim, porque a condição não define o nosso filho. Inclusive, quanto antes existir a intervenção e o tratamento, mais qualidade de vida vai ter, mais desenvolvimento vai alcançar. E é isso que a gente faz, a gente mostra na internet a evolução do Miguel e qual que é a nossa visão em relação ao autismo. A gente precisa muito, os pais e os cuidadores principalmente, lutar pela causa. Se nós, que estamos dentro da causa e vivemos isso no dia a dia, não mostrarmos ao mundo a importância da equidade dentro da inclusão, o que a gente vai esperar dos outros? Então, a partir desse momento que você começa a entender os sinais do seu filho e você busca uma equipe multidisciplinar, uma equipe especializada, você consegue ter uma qualidade de vida e um avanço muito grande. Foi o que aconteceu e o que acontece conosco. O Miguel, a partir desse momento que ele teve a terapia ocupacional junto com a físio, a gente buscou uma neuropediatra, a neuropediatra a primeira que a gente
marcou, na verdade, ela não tinha agenda, né? As duas primeiras não tinham agenda, que são as especialistas aqui na nossa cidade, e a gente marcou com uma outra, a gente tinha muita urgência para poder ter uma leitura do nosso filho, né, sobre o autismo, e ela falou que só não daria o diagnóstico para a gente porque ainda tinha que observar algumas coisas, mas ela tratou nosso filho praticamente como um bicho. Então esse primeiro contato com uma neuropediatra foi um trauma para nós. A gente sofreu muito com isso porque ela não tinha essa parte humana do médico, de olhar para o outro com respeito, com carinho, que é aí onde a gente foi para uma segunda neuropediatra enquanto a gente aguardava as outras duas especialistas. E depois de a gente mostrar tudo que a gente passou sobre a seletividade, sobre o distúrbio, os sinais, os médicos, a TO, tudo que a gente vivenciou, tudo anotado com um histórico, ela fez todo o processo de anamnese, todo o questionamento e ali a gente já saiu com um diagnóstico. O Miguel, com 1 ano e 6 meses, ele já teve o diagnóstico de autismo e a partir daí a gente foi na segunda neuropediatra, que é especializada. E ali não teve dúvida também, ela diagnosticou e a gente começou a buscar da melhor forma possível conduzir o tratamento do Miguel. Hoje o Miguel está com 3 anos, praticamente 1 ano e 7 meses de tratamento. A gente conta toda a nossa evolução na rede social, o Pai o que há. Muitos me perguntam por que o Pai o que há. É justamente porque eu tenho uma produtora de vídeo chamada O Que Há Filmes e eu sempre amei produzir vídeos. Eu produzo vídeos do Miguel de uma forma muito amadora, do dia a dia mesmo, do celular, para que as pessoas tenham acesso mais prático e principalmente eu consiga fazer um material mais dinâmico e mais ágil. Eu tenho um TDAH e o TDAH para mim foi uma coisa que sempre me prejudicou ao longo da vida. Muita impulsividade, muita dificuldade na interação social, muita desorganização, muita hiperatividade mental, que é a condição sine qua non do TDAH, né? A sua cabeça não para, né? Você tá o tempo inteiro conversando com você mesmo e tentando resolver coisas dentro da sua cabeça. E há 15 anos atrás eu recebi o diagnóstico, engavetei esse diagnóstico e só mostrei isso a público depois que o meu filho teve o diagnóstico do autismo. Então muitas pessoas vivem distúrbios, transtornos, condições psíquicas que não mostram ao mundo por vergonha, por medo, e a gente precisa lutar para a diversidade, para a inclusão, principalmente a inclusão com equidade. Isso é o que eu mais luto, para que as pessoas entendam a importância da diversidade, a importância de todos nós somarmos forças e fazer esse mundo um mundo melhor, um mundo de amor. Eu termino sempre nos meus vídeos: o amor ensina. O amor ensina, o tratamento salva. Enfim, para mim o amor ensina verdadeiramente quando você se entrega a ele. E quando o Miguel começou a dar os primeiros sinais, a gente buscou muita informação na internet, é o que a maioria faz. A gente viu muitos profissionais falando sobre o autismo, mas sempre eram aqueles vídeos grandes, extensos, e às vezes a informação lá no meio, assim, 10 segundos de informação você extraía ali e falava: nossa, e agora? Qual que é o próximo passo? Então o nosso maior objetivo é esse, é trazer informação de qualidade, com objetividade, mostrando a importância do tratamento. Inclusive eu fiz um e-book com os 7 principais passos e toda a relação de vídeos dentro desses passos, que está disponível na bio do nosso Instagram e do TikTok, para que as pessoas tenham mais acesso à informação de qualidade e à informação rápida, que vai te dar mais visão sobre o autismo infantil principalmente. Então a gente sofria muito com isso, e era tudo pago, e era tudo muito caro para a gente. Hoje é possível ter materiais a custo baixo, como uma proposta de auxiliar quem produz conteúdo, porque eu sou muito a favor disso. Há quase 2 anos eu venho produzindo conteúdo e eu nunca cobrei nada sobre qualquer que seja o conteúdo. Hoje a gente tem um e-book que é cobrado, R$ 24,90 esse e-book, justamente para que a gente possa também avançar no tratamento do Miguel. A nossa proposta é começar com o canabidiol e com os óleos essenciais, e a partir daí a gente tratar a seletividade e o distúrbio do sono, que são as principais comorbidades que a gente sofre mais
junto com o Miguel. A gente tem muito material falando sobre o progresso do Miguel a cada etapa, e eu agradeço muito a quem está entrando aqui no YouTube, quem compartilha o nosso material, quem acompanha o nosso conteúdo, e que o amor vença sempre, que a condição que a gente esteja nunca nos define. Obrigado a todos que estão aqui e vamos além, conscientizando, somando na causa autista. Até a próxima!